Então nós vamos continuar aqui a entrevista do futuro presidente da Câmara, eleito nesse dia 11 de dezembro em Machado, por unanimidade, 13 votos, José Miguel de Oliveira, 2 vezes prefeito de Machado, vice-prefeito, secretário por muitos anos, desde os tempos do Vilela, José Carlos Vilela foi prefeito de Machado. José Miguel sempre transitou na política, funcionário de carreira. Zé Miguel, o que é a tua experiência como funcionário público de carreira durante muitos anos, como prefeito, vice-prefeito, o que a tua experiência soma na presidência da Câmara? Eu vou trazer, eu tenho levado para a Câmara uma experiência de prefeitura. Eu entrei na prefeitura por concurso em 1975, então trabalhei com o Dr. Jorge nos 2 mandatos dele, trabalhei com o Carlos nos primeiros mandatos dele. Depois eu trabalhei com o professor Vilela também no mandato dele, aí eu me candidatei a prefeito, então eu tenho uma experiência de gestão. E levei para a Câmara essa experiência de conciliador, de buscar a parceria, de buscar, trazer as pessoas para o diálogo. A gente sabe que na Câmara é mais difícil, porque são os 13 vereadores com tendências, com ideias, com projetos diferentes. Mas quando eu fui candidato a vereador, eu fui com esse propósito, de trabalhar para a comunidade. Dentro daquela minha proposta, eu fiz. Então eu trabalhei, continuo trabalhando, eu estou gostando de servir a comunidade através do meu mandato de vereador. E no primeiro ano nós tivemos o presidente Juliano, no segundo o Rojão, nesse terceiro que estamos terminando agora o Cleuber. E numa conversa com eles, já há alguns tempos, alguns meses atrás, nós palavreamos que eu seria um candidato à presidência da Câmara, junto com a mesa diretora que nós montamos agora. E o que eu quero fazer na Câmara Municipal, nada além do que os outros têm feito. Os outros presidentes que me antecederam fizeram um excelente trabalho. A nossa Câmara é uma Câmara que está harmônica, ela está muito assim, muito tranquila para a gestão, está muito tranquila de ser vereador, porque há um respeito muito grande entre os vereadores. Todos nós estamos buscando o que há de melhor para a nossa cidade. Evidentemente, a gente não tem nenhum compromisso com o erro. O professor Cleito Neri tem dito isso nas suas palavras, e eu repito, porque eu adoto também para mim. Nós não temos nenhum compromisso com o erro. Nós temos compromisso com o acerto e nós temos compromisso com a nossa cidade, com a população. Porque é através da população, através do voto, através do eleitor que nós estamos lá e que me proporcionou essa honra de ser candidato e agora ser eleito para a presidência da Câmara no último ano de mandato e com uma chapa consistente, uma chapa que eu já disse na abertura desses trabalhos, composta por vereadores de diversas tendências, diversos partidos, diversos pensamentos, mas com um só propósito, o propósito de estarmos ali dedicando o nosso tempo, dedicando todo o nosso tempo e o nosso trabalho a servir a comunidade e oferecer a oportunidade também da comunidade estar presente na gestão. As portas da Câmara, como estão, continuarão abertas para a população. Ali é o lugar que o cidadão encontra um apoio para diversos segmentos, para retirar um documento, para emitir um boleto. Nós temos o SEAC lá, nós vamos dinamizar o SEAC, tem uma equipe muito boa. A Câmara tem uma equipe importante, uma equipe de funcionários treinados, já funcionários antigos. Eu disse ontem, no meu pronunciamento na Câmara, que o maior patrimônio da Câmara, como também da Prefeitura, são os seus servidores. Então, o patrimônio humano que a Câmara tem. A Câmara roda sozinha. É preciso que a gente leve a nossa ideia, leve o nosso projeto, façamos a nossa política, mas a parte técnica pode deixar por conta dos técnicos da Câmara, que eles fazem, e diga-se de passagem, fazem muito bem. Zé Miguel, quem que vai estar com o senhor na mesa do ano que vem? Quem que é o seu vice? O meu vice é o professor Cleito Neri, professor conceituado, lá da FUMESP, vereador pelo segundo mandato, muito atuante em todos os segmentos, é um lutador, um batalhador. O lado da secretária vai ser a doutora Laudiceia Ribeiro. A Laudiceia é uma vereadora também muito atuante, ela veio do distrito de Douradinho, ela mora no Douradinho. Também é advogada, né? Advogada, representa muito bem a comunidade de Douradinho. Douradinho está de parabéns, porque está muito bem representada pela
doutora Laodiceia Ribeiro, que é a secretária. O segundo secretário é o Roger Botelho, o Rojão, que também já foi secretário, foi presidente, exerceu um mandato também pacificador, tem um comportamento muito tranquilo, fácil de comunicar com ele, fácil de conviver com ele. Então nós o convidamos para continuar na mesa diretora e ali fazer o seu trabalho. Ele dá uma assistência muito boa no SEAC, ele dá assistência muito boa na área do esporte, e enfim, é uma pessoa que tem o meu respeito, a minha admiração, pessoa de palavra. Segundo vice? Segundo vice é o Cleuber Campos Gonçalves. Cleuber também é um senhor que lutou a vida inteira para ser vereador, conseguiu agora, irmão do nosso saudoso Cleuto Pereira Gonçalves. Ele queria isso, ele precisava disso, ele queria a presidência da Câmara, e nós ajudamos ele a conquistar a presidência da Câmara no ano passado. Havia uma concorrência, nós conversamos, nós montamos um projeto, ele foi presidente da Câmara, exerceu também com serenidade, muito humilde o Cleuber, mas é fácil conviver com ele, tem um prestígio político muito bom dentro da área em que ele atua, com os deputados que ele atua, tem um respeito dos deputados, tem um respeito da comunidade também, muito atuante na zona rural. Então nós formamos uma Câmara eclética, cada um atuando na sua área, mas todos nós atuando junto para que nós tenhamos assim a possibilidade, a oportunidade de exercer um excelente trabalho e mostrar para a população que é possível gerir uma Câmara como tem acontecido. É possível trabalhar, é possível ser político sem buscar confusão, sem buscar aresta, atrito entre nós na Câmara. Até hoje não aconteceu isso e não vai acontecer também no ano que vem. Nós estamos imbuídos no propósito de ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. O senhor é um homem apaziguador, conseguiu transitar bem com vários prefeitos, está na política desde 70, né? Como funcionário público. O que mudou na política dos anos 70 para agora? Mudou demais a conta. Mudou quase tudo, né? Nas primeiras campanhas que nós fizemos, desde o tempo que eu fui candidato a vice-prefeito, Dr. João Emílio, né? Lá em 92, e aliás o Vilela ganhou naquela época, era uma campanha diferente, era uma campanha mais humanizada, era corpo a corpo, era batia na porta, nós chegávamos, era recebido, entrava em casa, cada casa que chegava era um café, uma conversa, nós éramos assim recebidos com muito entusiasmo pelo eleitor. Então nós fazíamos uma campanha na época, era 90 dias, na rua, de dia, de noite, cada bairro fazia reunião, nós íamos para lá, debatíamos ideias, montávamos projeto junto com o povo, e assim foi a política até a chegada das redes sociais. Quando chegou a campanha passada, a última eleição agora que eu concorri para vereador, a rede social já teve um comportamento muito acentuado e ela teve um diferencial. Muitas pessoas já não tinham aquele interesse de receber o candidato na casa dele. Nós passávamos pela rua, cumprimentávamos o eleitor, mas ele estava conectado com a internet, ele estava conectado com o celular, então eles tinham mais informações nossas através do celular, através da imprensa, dos meios de comunicação, do que através dos panfletos que nós distribuímos. Isso vai acabar. O pessoal não quer mais panfleto jogado na rua, não quer mais panfleto jogado na porta da casa dele, jogado na garagem, nem posto na caixa de correio. Ele quer que tenha uma rede social atuante, que ele possa obter informação e conferir a informação. O eleitor está muito exigente hoje, está de parabéns por isso. O eleitor está muito conectado na rede social e não adianta mentir para o eleitor. Foi o tempo, não adianta ter promessas vazias, promessas que não é possível cumprir. O eleitor exige que a gente o respeite. E isso é muito importante. Isso é muito bom. Ele está conectado com a vida do candidato, ele está conectado com os trabalhos e atuação do vereador, assim como do prefeito e dos secretários. Então o eleitor de hoje é muito diferente do eleitor de antigamente, é muito mais exigente e muito mais informado. Isso é muito bom. O papel da imprensa tem sido fundamental para esse esclarecimento e para essa informação que é levada diariamente, toda hora, ao nosso eleitor. Tudo mudou, né, Zé Miguel? A velocidade da informação mudou, inclusive a velocidade
da eleição. Antigamente era eleição com papel, cédula de papel, demorado, apuração, sempre terminava em confusão. Muita confusão. Eu participei de diversas eleições que votava no quadrinho, né, e no papel. Participei antes de eu ser candidato, eu participava das apurações, tinha muita confusão. A chegada da urna eletrônica foi um avanço, questionado por uns, mas não deixa de ser um avanço muito importante, porque a eleição acaba, dali uma hora já tem o resultado. E a informação já está no Brasil inteiro, a informação está no mundo inteiro. Então mudou tudo. Nós que somos mais antigos na política, e eu digo isso por mim, né, se não tiver uma pessoa que ajuda a gente na rede social, você não faz nada na campanha, não. Tem que ter uma equipe conectada com a rede social para que possa mostrar o nosso trabalho, para que possa levar o nosso trabalho ao conhecimento da população. Porque não há outro meio hoje de você conectar com o eleitor, a não ser através das mídias, redes sociais, jornais, que todo mundo gosta, rádio, e é assim que está hoje. Então é uma eleição mais difícil, mas que o povo exige muito mais. Então o candidato também tem que ter muito mais preparado. Até porque hoje, com essas federações, diminui o número de candidatos, mas aumenta a necessidade de votos. Então os candidatos têm que se preparar, tem que ter uma proposta bem objetiva, porque o eleitor não acredita mais em conversas que sabe que depois não vão cumprir. Zé Miguel, você sempre foi um homem de palavra, e o respeito que você adquiriu durante o tempo que foi funcionário da prefeitura, mesmo sendo adversário do Vilela, que foi vencedor da eleição de 92, o senhor era vice do João Emídio, o senhor foi secretário de governo do Vilela. Pois é. Eu já era secretário de governo do Dr. Jorge, depois fui do Carlos. Aí quando o Vilela ganhou a eleição, o Vilela fez um diferencial na eleição de Machado. Ele concorreu pelo PDT, o vice dele era o Pedrão, e eu concorri a vice João Emídio e perdi a eleição. Passados uns dias da eleição, o Vilela me procurou, conversou comigo sobre um projeto que tinha que montar para Brasília. Eu falei, eu vou montar o projeto, mas eu te entrego para você encaminhar. Não tinha essa facilidade hoje, tinha que mandar pelo correio. Mas eu acho que se devia colocar uma pessoa que fosse da tua equipe, para montar e acompanhar, porque o acompanhamento é muito importante depois. Você vai continuar no lugar que você está, você não vai mudar de estado e nem de cargo. Eu falei, eu fui teu adversário. Isso não existe na política. Então, a partir de agora existe, para ficar tranquilo. E aí conversamos com os vereadores, com os apoiadores dele, e eu continuei sendo secretário de governo do Vilela, fiz o que pude para que ele fosse um grande gestor, e foi. O Vilela saiu da prefeitura, naquela época não tinha reeleição ainda, com quase 90% de aprovação. Foi um grande prefeito, um grande pensador, um grande gestor. E aí, quando o Vilela deixou a prefeitura, eu candidatei pelo partido dele, e fui eleito naquela época com mais de 10 mil votos. Fui eleito depois com mais votos, mais de 10.500 votos. Primeiro com quase 9 mil votos, e depois no ano 2000, concorri à reeleição, tive 10.500, mais de quase 11 mil votos. Era muito voto para a época. Mas também tinha uma equipe, eu fiz um trabalho na prefeitura de servidor, porque eu já trabalhava na prefeitura, eu era conhecido nos meandros da prefeitura, funcionários da prefeitura sempre comigo, me apoiaram bastante, eu andava na rua, de casa em casa naquela época, fiz eleição. Então, esse respeito que a população tem por mim, é menos do que eu tenho pela população, pelos eleitores que me honraram toda a vida com uma votação expressiva, agora vereador, uma votação expressiva também, né? Mas é por isso, é porque quando eu falo na prefeitura, eu atendia muita gente, mas quando era assim, e quando não podia, eu não falava assim, eu vou ver se posso, depois eu te falo. Eu falava não de uma vez, porque não é tudo que o prefeito pode. Aliás, o prefeito não pode muita coisa, ele pode pouca coisa. A Câmara tem mais poder do que o prefeito, mas não tem poder de fazer, tem poder de autorizar o prefeito. O vereador tem esse poder de aprovar aquilo que o prefeito fez e aprovar aquilo que o prefeito vai fazer. Mas o prefeito não pode tudo, mas eu nunca enganei o eleitor. Eu falava para o eleitor, isso que você está pedindo não é da alçada do município, eu não vou poder fazer para você. Se você não for votar em mim por causa disso, eu respeito a sua opinião. Isso teve diversas vezes, mas o eleitor compreende quando você fala a verdade para ele. O eleitor compreende quando você está sendo justo com ele. O que o eleitor não compreende, não aceita e não aceita ainda, é você mentir para ele, ficar enrolando, ele fica vindo na prefeitura, falando com a gente, você não resolve o problema dele.
O problema tem que ser resolvido e tem que ser resolvido de uma vez por todas. E é isso que eu fiz. Sempre falei a verdade para o eleitor, sempre falei a verdade para os prefeitos para os quais eu trabalhei, fazia esse serviço. Olha, eu ponto para você, eu estou te falando que jeito que é. Se você fizer, o risco existe. Se não fizer, não existe. Algumas coisas até na Câmara, quando eu era prefeito, teve que um aumento que teve na época, lembra? Você citou lá. Alguns vereadores estão respondendo processo até hoje. Estão respondendo processo até hoje. Graças a Deus eu não aceitei na época, já faz 20 anos ou mais de 20 anos. Está aí, graças a Deus, saí, não tive processo nenhum, nem pela Câmara, nem pelo Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas, e naquele tempo o Tribunal de Contas vinha aqui todo ano, era papel por papel, fiscalizava tudo, ia no asfalto, furava o asfalto para ver se estava, fiscalizava os postes, né? Os postes, tinha uma iluminação na rua, e cadê os postes? Mas tem que ter poste novo. Eles vinham, uma equipe, uma van de gente, era muito mais fiscalizado que hoje. Embora hoje, o prefeito ou o vereador, o gestor, de modo geral, ele acaba de ter uma informação de abrir uma licitação, é online, o tribunal já sabe. Ele não tem aquela equipe de campo, a equipe em loco. Mas lá no sistema do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a informação está diariamente, está toda hora. Tudo que acontece aqui, ele sabe lá. Se houver dúvida, eles pedem esclarecimento. Mas esse dia eu estive lá no Tribunal de Contas, eu estive lá com o vereador Cleiton Nery, fomos conversar, tem muita coisa que a Câmara precisa do Tribunal de Contas, precisa de uma orientação. Eles entram, é a mesma coisa, se você está dentro da prefeitura, talvez você não tenha tanta informação como eles têm lá na mão, na tela do computador, e passa tudo online. Então, essa aí é a razão da credibilidade. E isso resultou que eu fui prefeito 2 vezes, depois fui vice-prefeito do Abobrinha, e agora eu sou vereador e estou presidente da Câmara, graças a Deus, eleito por unanimidade, com todos os 13 vereadores de todos os partidos. São todos meus amigos, eu agradeço a eles por essa confiança e saberei, sem dúvida nenhuma, honrar a confiança de cada um deles, fazendo um mandato, exercendo um mandato com competência, com honestidade, com equilíbrio, mas com justiça também.